Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé partiram de Perge. Chegaram a Antioquia da Písidia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias apunhalaram-se em Paulo e diziam. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como o rejeitastes e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiam contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas. Traziam palmas na mão. Então um dos anciãos disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, então, diante do trono de Deus, eles prestaram culto dia e noite, no seu templo. E aquele que estava sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro está no meio do trono. Será o seu pastor, e os conduzirás às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos coloca diante do quarto domingo da Páscoa. O quarto domingo da Páscoa celebra o domingo do Bom Pastor. E também hoje, segundo domingo de maio, celebramos o Dia das Mães. Quando nós hoje lembramos das mães, lembramos do papel inestimável que as mães têm dentro dos seus lares, na formação e na educação dos seus filhos, sendo o verdadeiro coração do lar, sendo aquelas pastoras de coração que no amor, no carinho da vida diária, da vida cotidiana, trabalham pela formação, santificação e educação dos seus filhos e do seu núcleo familiar. Quando vamos para a primeira leitura de hoje, nós vemos que Paulo estava em missão. Ele foi para uma comunidade para anunciar o Evangelho. E Paulo já havia conhecido Jesus na estrada de Damasco. Paulo já havia recebido o dom do Espírito Santo, já tinha assumido a missão de apóstolo e começou a pregar o Evangelho na sinagoga. E começou a atrair uma grande multidão. Pessoas vinham de longe para ouvir a pregação de Paulo. E o que aconteceu? Os judeus da cidade começaram a ficar com inveja, com ciúme de Paulo, porque ele estava arrebatando muitas pessoas e eles da religião judaica não estavam conseguindo atrair as pessoas e, pelo contrário, estavam muitos deixando de ser judeus para se tornarem cristãos. Isso causou uma grande inveja por parte dos judeus. E eles começaram a perseguir Paulo e Silas, porque eles estavam pregando no nome de Jesus. E aí o que Paulo disse? Ele disse a eles: olha, vocês estão com o coração duro, vocês estão com o coração fechado, vocês deveriam aceitar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Por que ficar com essa resistência ainda? E Paulo disse: e nós não vamos parar de pregar no nome de Jesus. E ali eles, ainda não satisfeitos e conformados, porque depois dessa resposta de Paulo, cheia de sabedoria, no dia seguinte o número de pessoas aumentou de forma dobrada para ouvir a pregação de Paulo e Silas. E aí o que aconteceu? Aqueles judeus que estavam com ciúme, com inveja, foram atrás de pessoas influentes da cidade, pessoas que tinham muita influência social, política e poder econômico, para dar um jeito de expulsar Paulo e Silas da cidade. Eles foram expulsos e diz o texto que eles estavam sentindo alegria no coração, porque estavam tendo a graça de serem perseguidos e atribulados por causa de anunciar o nome de Jesus. Então percebam, Paulo e Silas, nessa comunidade, eles tinham o papel de serem pastores, de anunciar a palavra de Jesus. Porém, os judeus daquela cidade não aceitaram a palavra de Paulo e Silas, resistiram, não quiseram ouvir a palavra de Paulo e Silas como representantes de Deus, como embaixadores de Jesus Cristo, que levaram para eles a palavra do Senhor. Pelo contrário, eles perseguiram Paulo e Silas e expulsaram Paulo e Silas da cidade. Quando nós vamos para o Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus está enfrentando a mesma realidade.
Jesus havia sido cercado pelos chefes da religião judaica. Jesus estava no portal do Pórtico de Salomão, era final do ano, quase dezembro, e estavam pressionando Jesus para que Jesus dissesse se ele de fato era o Cristo mesmo, se ele era o Messias ou não era nada disso. Jesus disse para eles: olha, as minhas ovelhas, as que são as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. O que Jesus quis dizer para eles? Quem é do rebanho de Jesus, quem é discípulo de Jesus de verdade, ele precisa fazer duas coisas. A primeira, ouvir o que Jesus diz. A segunda, seguir Jesus, viver a vida de Jesus. Então Jesus disse para eles: os que escutam a minha voz, os que são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Então hoje nós vemos que o Evangelho, ele mostra para nós qual é o caminho para sermos discípulos de Jesus. Primeira coisa, ouvir a voz de Jesus. Segunda coisa, seguir Jesus e trilhar os passos de Jesus. E hoje, na sociedade atual, isso é um grande desafio, porque no meio da voz do bom pastor que é Jesus, existe uma série de vozes por aí que na verdade são ruídos sonoros, barulhos, né? Está muito na moda hoje ouvir influencers, está muito na moda hoje ouvir youtubers, está muito na moda hoje seguir os passos de muitos artistas, de pessoas famosas que estão na mídia, né, como exemplo a ser seguido, como exemplo a ser observado. E aí nós olhamos que a voz do bom pastor acaba sendo sufocada. E nós vemos que muitos hoje não querem ouvir a voz do pastor e não querem seguir os passos do pastor. Porque diz Jesus no Evangelho de João que ele chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas vêm e o seguem. E o mais bonito do Evangelho de hoje é que Jesus diz assim: eu conheço quais são as minhas ovelhas, eu conheço, eu sei quem são as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando nós vemos esse texto, nós vemos uma segunda parte dele muito mais bonita, porque fala assim: quando o Pai me deu essas ovelhas, ninguém pode tirar essas ovelhas da minha mão. O papel do pastor na época de Israel era guardar e proteger as ovelhas para que não viesse o lobo, para que não viesse o leão, para que não viesse o urso atacar a ovelha e acabar com a ovelha do rebanho. E Jesus usa a mesma imagem: a ovelha que está nas minhas mãos, ninguém pode tirar essa ovelha das minhas mãos. A ovelha que está protegida nos meus braços, ninguém pode tentar nada contra esta ovelha. Até interessante que tem um exemplo do Antigo Testamento, quando o rei Davi quis enfrentar e lutar com o gigante Golias. Na época, o que aconteceu? O rei Saul falou: você é um rapaz franzininho, você vai querer lutar com um gigante, com um filisteu desse tamanho, ele tem 2 metros de altura? E aí, o que respondeu o jovem Davi? Se eu, como pastor, vou lá tirar da boca do leão, da boca do urso, a ovelha do rebanho, por que não vou enfrentar esse filisteu que está tentando afrontar as fileiras do Deus vivo? Isso significa o quê? Que assim, se for preciso, esse bom pastor, quando formos atacados, se formos perseguidos, se for necessário ir nos tirar da boca das feras, da boca do leão, esse pastor assim o fará. Porque disse Jesus: aqueles que o Pai me deu, eu não vou permitir que se percam, porque eu e o Pai somos um. Aí nós vemos que para trilhar esse caminho, muitas vezes vai haver as tribulações, vai haver as dificuldades,
vai haver os desafios, as lutas talvez sejam muitas, né? Aí nós vamos para a segunda leitura, no livro do Apocalipse, que mostra o quê? Que aqueles que ouvirem a voz do Cordeiro e aqueles que seguirem os passos do Cordeiro vão para o céu, junto com o Cordeiro. E mostra o livro do Apocalipse na segunda leitura. Quem são esses de vestes brancas e palmas na mão? E está lá dito, são os sobreviventes da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso significa o quê? Que se mesmo ouvindo a voz do pastor e seguindo os passos do pastor, tivemos que passar pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, pela tribulação, pelas dores desta vida, se nós soubermos perseverar, nós vamos cantar o canto da vitória lá no céu, com o Cordeiro de Deus, de vestes brancas e palmas na mão. Que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos com muita profundidade a voz do pastor, e que Ele nos dê a graça de seguirmos os passos do pastor. É isso que a liturgia de hoje nos convida. Por isso, nós lembramos hoje com muito amor, com muito carinho das mães, porque as mães dentro de casa, dentro dos lares, têm esse papel. Que mãe que não se preocupa com o filho? Que mãe que não sofreu ou sofre por causa de um filho? Que mãe que não passou uma noite em claro com o filho no hospital ou por um problema de saúde? Que mãe que talvez não, por muitas vezes, através da oração, elevou a sua prece, a sua oração diante de Deus por causa de um filho ou por causa de uma filha, sendo aquela mãe que, como diz o bom pastor, aquele que está comigo, eu não vou deixar que tire, que leve para o mal. E quantas vezes a mãe foi esse papel de pastora dentro de casa, acolhendo, amando, servindo e se doando, como Jesus se doou. Por isso eu digo para você, mãe, não desista, não desanime, continue firme, continue fiel na luta pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha, porque Deus está com você. Ele vê que você está ouvindo a voz do pastor, Ele vê que você quer seguir os passos do pastor dentro da sua casa. Por isso não desanime, não desista nunca, porque a mãe torna o mundo mais feliz e mais bonito. Tem um teólogo da Igreja Católica Ortodoxa chamado Paul Edmokov, que ele tem uma frase muito bonita que ele diz assim, que o mundo, se ficasse sem mãe, seria um mundo muito mais triste, porque é graças a uma mãe que o mundo teve o Filho de Deus entre nós, Jesus Cristo. Por isso, não desanime, mãe, não desanime, não desista, olhe para o bom pastor, com o seu coração de bom pastor, e também olha para você, na sua missão, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Não desista, não desanime, porque o Senhor está com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Então, próxima sexta-feira é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, a paróquia Nossa Senhora Aparecida vai estar celebrando a missa lá às 19h30. E aqui na Fazenda Nossa Senhora das Graças também vai ter a missa. Dona Cidinha está aqui presente. E está convidando todos para estar participando lá também, às 19h30 também. E a nossa comunidade está responsável pela liturgia e pelos ministros. A paróquia Nossa Senhora Aparecida está vendendo a livre ação entre amigos. Então, aqueles que ainda não pegaram o número para comprar, ou não pegaram o carnezinho para estar vendendo, se quiser estar ajudando a gente a vender também, eu sou o Pix Carnê. Então, cada carnê tem 10 números, valor de R$20. O sorteio vai ser 9 de julho. No dia do sorteio. Então, a gente tem um tempinho para vender. Então, aqueles que puderem comprar um número para ajudar, a gente agradece.
Deus, com a graça